Olha que chique aqui. Ó, então, na ESPM. Hã? Escola Superior Programa e Marketing. ESPM. Não é a escola inferior. Não, nem a escola. Nem a escola mediana. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, com Cláudio Tebas, que já é habitué do Nota 6, e Christian Dunker ou Dunker? Olha, em alemão se diz Christian Ingolenz Dunker, mas Dunker em alemão é agradecer. Então eu gosto mais de Dunker. Dunker. Que legal. E você é capaz de repetir o que ele acabou de dizer. Sim. Christian Dunker. Você sabia? Não sei, cara, sempre soube. A gente é muito amigo. Muito bem. Por que a gente está aqui na ESPM? Porque o Christian e o Cláudio acabaram de fazer um espetáculo, uma palestra, um show, uma mistura de tudo isso, inspirado no livro que vocês escreveram, que é O Palhaço e o Psicanalista. O Cláudio Tebas é palhaço e o Christian é psicanalista. Isso. Como escutar pessoas e transformar vidas. Como escutar pessoas e transformar vidas. Olha, chegou uma água aqui. Sabe que eu passei a gostar muito do subtítulo? Eu estava em crise, falei com você, passei a gostar porque eu acho que ele é muito honesto. Eu acho também. No começo você engripou com ele, ele queria mudar até a véspera do lançamento. Estava engripado mesmo. Pensei na minha cabeça, no entrevistador é legal saber, né, das coisas e tal, para poder entrevistar as pessoas, ler o livro, né, essas coisas assim. Mas como esse podcast ele é nota 6, não é nota ele 10. É superior. Exato, ele não é superior. Exatamente. Não li, né? Li o começo, na verdade, eu li, enfim, mas não li o livro. E aí eu vinha pensando, pô, que vergonha, né? Não li o livro dos casos, vou entrevistar os caras sem ter lido o livro. Mas aí agora já mudou a minha ideia, por ter visto vocês falando sobre o vazio, sobre o preenchido e sobre o inteiro. Qual é que é do preenchido inteiro e que você falou, Cláudio, Christian, e o que isso tem a ver com escuta? Eu acho que são condições muito importantes, né? Acredito que para a psicanálise também. Né? Porque se você chegar com tudo dentro, não precisa mais nada, não precisa nem do outro, né? O braço não precisa nem de plateia, precisa, gente, já tenho tudo. Vou rir de olhar para o espelho e rir de mim mesmo. Então, você vai preenchendo a sua mala, né? E a sua mala que te deixa mais inteiro, mas a mala está fora de você, assim, sabe? Você está vazio para receber mais coisa. Então, a escuta ela depende desse vazio, né? Toda consulta você tem um tempinho entre uma e outra? Depende, às vezes não. Assim, às vezes não. Preciso esvaziar, não. A gente vai aprendendo a fazer essa transição, né? De forma assim abrupta e concisa, porque é de fato o início da próxima escuta que renova a anterior, né? Você olhar para o teu paciente e é a primeira vez na vida que você está recebendo aquela pessoa, seja a última sessão, seja a primeira do tratamento, né? Isso é uma regra da gente se esvaziar em relação ao que a gente sabe do mundo, que a gente sabe daquele próprio caso, daquele paciente, para conseguir escutar pela primeira vez, né? Achei incrível essa coisa da primeira vez. A psicanálise é uma experiência com negativo, né? Então a gente tem a importância da falta para o nosso desejo, a gente tem a importância da perda para a constituição das nossas identificações, das nossas filiações, a gente tem a experiência do nada como uma experiência de desintegração de si, né? E que constitui os nossos objetos, mas a gente tem o vazio também como uma das figuras mais importantes da psicanálise, pelo menos na psicanálise do Lacan, né? E esse vazio ele tem uma curiosa inspiração oriental, né? O Lacan começa a ler a poesia chinesa, começa a se interessar pela filosofia, né, do Confúcio, e ele traz uma ideia muito interessante, que é uma leitura do Yin e Yang, né, que todo mundo conhece e geralmente está associado com princípios duais, né, o positivo, o negativo, o masculino e o feminino. Mas o Lacan lê esse signo dizendo assim, o mais importante nele é o traço que separa os dois. E esse traço brutal quer dizer o vazio mediano central. Então, só o vazio mediano central. Ou seja, é o vazio de sentido, né, de significado, que cria todas as polarizações, todas as oposições, todos os sentidos possíveis. Então, se você quer renovar o sentido, você quer
mudar a sua posição radical com relação ao que é a significação, o sentido da vida, por exemplo, você tem que fazer a experiência radical do vazio mediano central. Você sentiu que ao fazer o livro você ficou mais inteligente por conviver com o Christian? Muito, já falei para ele. E fico feliz que tem parte do livro que vai achar que fui eu que escrevi, né? Então eu fico pagando, né? Não, mas é muito mesmo, já falei para ele muitas vezes. Eu aprendi uma pancada de coisa. Né? Eu já fiz uma conta, nunca te contei essa conta. Não. Que para eu ler tudo que o Christian já leu, eu preciso de mais 4 encarnações. É 5, mas se eu correr, mas para alcançar ele não pode nascer leitor das próximas. Tem que ler caras no máximo. Tititi. Tititi. Eu fiquei com uma pergunta de fazer uma pergunta para você. Faça. Que é essa coisa do vazio, e como é que renova, você vai em um hospital, sai de um quarto e vai para outro. Não é o outro quarto que renova o seu vazio? É a porta. Às vezes a gente sai carregado de alguma coisa de um quarto. A criança expulsou a gente, de brincadeira, né? Expulsou porque a gente tava, sei lá, vai embora, não, que é isso? E a gente sai nessa energia. E a gente leva essa energia pro outro, mas com possibilidade de que seja alterado, né? Por um, pode entrar. Ou de repente, entra logo, só isso já muda, né? Aí quem tá lá tá escuro, tá cheiroso, tá cheio, tá vazio, criança já me conhece, tá com medo, lembra do jogo da semana passada. Às vezes tem isso também. E capaz de lembrar mesmo, a criança lembra. Tem, às vezes tem isso. Mas olha a importância das primeiras comunicações, né? O tom de voz, a atmosfera, né? Tem um psicanalista que escreveu um livro inteiro sobre como as pessoas se comportam no hall de entrada. Como elas tiram o casaco, como elas põem o óculos, como tiram o cachecol. Nossa, que caraca. Como é que chama o livro? Eu vou querer ler isso. Escutando com o terceiro ouvido. Uau. Por quê? Porque na clínica psicanalítica você vê muito o teu paciente, né? Por anos, antigamente, todo dia. Então as pequenas nuances, assim, hoje você chegou com o olho um pouco mais fechado e pressionou minha mão só um pouquinho menos do que a outra, elas fazem aquele clarão do começou de novo. Nossa, que incrível. Caraca. A gente tem um jogo, todo mundo acho que já jogou, para aquecimento de grupo, parece que é o Iá. Você faz Iá, ele recebe Iá, manda Iá para você, a gente vai jogando Iá um pro outro. E esse jogo tem muito a ver com isso. E é a primeira vez que eu penso como esse jogo ele reflete esses primeiros encontros. Porque a hora que eu passo Iá para ele vai receber esse Iá dito dessa forma, com essa energia, receber, metabolizar e passar para frente. E a gente percebe claramente na roda quem não está escutando, já está no Iá automático, e aquele que se deixa afetar pelo Iá do outro. Nossa. Não falei, mas inteligente? Foi. Você achou que você ficou mais inteligente depois de fazer o livro com o Cláudio ou menos inteligente? É que eu passei a confiar menos na inteligência depois que eu conheci Cláudio. Porque exatamente isso que foi trazendo, né, foi vindo do palhaço para assim, a prática da psicanálise, né? Como uma prática assim, de humildade, uma prática do improviso, né? E de um certo contentamento com o pouco, né? Que você vê o Temas, ele tá sempre como a Magali, sabe? Que achou aquele pedaço de melancia que é o máximo que caiu ali na frente dele e ele tá agora vamos lá, né? Sim. Isso é um outro tipo de saber, né? O saber que até o Barthes tentou estudar, né? Com o prazer do texto, o prazer da leitura, o prazer da escuta. Tem muita gente que sabe escutar assim incrivelmente, mas que vai perdendo com o passar do tempo o prazer da escuta, né? De como a escuta é um jogo, né? Então eu tô achando ótimo não ter lido o livro, porque agora eu tô vazio. Sim, né? Super. Vê? Olha só, eu nem sabia que eu estava fazendo essa estratégia. Na verdade. Né? Só que não. Porque toda a graça é você inventar uma coisa complexa com a ignorância, né? Que a gente está vendo aqui no Brasil é quase essa piada aí, né? Quer dizer, quanto menos eu sei, mais confiança eu tenho de que eu sei, de que as coisas são simples, claras e definidas, né? A gente está vivendo uma síndrome de Dunning-Kruger, já ouviu falar disso? Não.
O cara fez experimentos, né, mostrando que quanto menos o cara sabe sobre um assunto, mais ele acha que sabe. Em comparação com aquele que mais sabe. Aquele que mais sabe. Tem um gráfico, né? Sabe, tem um gráfico. O cara que mais sabe tem experiência subjetiva de quem sabe pouco, quem sabe menos, né? Eu trabalho com imunologia. Aí os meus alunos perguntam assim, professor, alergia à abelha, toma isso ou não? Aí eu sempre paro. Então, depende. Não sei direito, porque segundo o fulano. Mas responde de uma vez. Eu não consigo, cara. Eu não consigo responder de uma vez. Eu agora estudei tanto negócio que eu já estou mais confuso que antes, né? Não sei mais responder rapidão, assim. Rapidão é isso, né? Rapidão responde quem não sabe direito as coisas. Acho que o desafio é saber, mas em algum momento você se esvazia desse saber. Ele já não é nem que você sabe, já faz parte de você tanto que ele já está no corpo, assim, sabe? Então você está sabendo, mas não como um bloqueio. Não como bloqueio, como um bloco de informações, assim, né? Você está ali. Aquilo faz parte. Eu conheço corpo, membros e esse conhecimento que eu tenho. Né? Vocês escreveram bastante sobre escuta. Depois queria chegar nos 4 Hs da escuta, que achei muito interessante. Mas queria saber de vocês se tem alguns momentos que vocês se percebem assim, eu não tô com a menor disponibilidade de escutar. Muitos. Acho que muitas, bastante mesmo. Dependendo da pessoa, dependendo da hora, dependendo do estado de canseira, aí a pessoa que quer contar do detalhe, você não quer saber do detalhe, você me fala tudo que eu preciso acabar com esse assunto, né? Muitas vezes, né? Acho que o desafio nesse momento, falando por mim, é você conseguir ser honesto o suficiente, sem magoar a pessoa, para deixar claro que você não está em condição de escutar. Para criar um campo de escuta verdadeiro. Senão você finge que está escutando, a pessoa finge que está falando, você está só de saco cheio. E você morto. E o cara também, se não tiver uma escuta, ele vai atropelar a sua exaustão e você vai, né? E porque tem uma exaustão da escuta. Né? A gente que escuta pacientes o dia inteiro, é uma exaustão específica. Chega uma hora que você está cansado de escutar. Porque escutar não é de graça. Escutar não é assim, estou de boa vontade, coração aberto, então escuto. Escutar é um trabalho. Exige um músculo, né? Músculo, exige cognição, exige diagnóstico, exige manejo de afetos, exige escolhas, decisões. É um trabalho, né? Então, você faz muito, você cansa. Não quero mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Eu às vezes ouço falar de escuta e também de empatia, assim, como uma coisa meio benevolente, assim, vamos escutar as pessoas, lá. Mas justamente é um músculo, né? Dá um trabalho e tal. E aí eu queria saber, assim, da visão de vocês, que vantagem tem fazer esse trabalho para quem escuta? É claro que o outro talvez se sinta melhor e tal, mas para quem escuta, por que eu vou me dar o trabalho de fazer isso? Já que é mais fácil não fazer, né? É mais cômodo, é mais automático, talvez. Que eu ganho com isso? Fala. Eu responderia em três níveis. Né? Acho que tem um nível ético mais fundamental, né? Que diz respeito ao seguinte, né? O quanto você quer dessa vida? Né? O quanto você quer tirar dessa vida? O quanto você quer fazer essa vida realmente valer a pena? Né? Isso tem uma relação direta com até onde você leva as perguntas fundamentais. Né? E onde você leva as perguntas fundamentais é até onde você aguenta escutar a verdade. A verdade do seu desejo, a verdade da sua finitude, a verdade do seu amor, a verdade das coisas que importam. Então, na análise, a gente tem dois tipos de ambição. A primeira ambição é reduzir os sintomas, curar os sintomas. Então, a escuta ajuda a gente a curar os sintomas, porque os sintomas são parte da nossa história mal escutada, conflitos mal encaminhados. Então, isso tem uma serventia, vamos dizer assim, de eliminar sintomas. Mas tem uma outra serventia, que é de tornar uma pessoa melhor, né? Que essa reflexão ética é mais fundamental. E num terceiro nível mais técnico, mais prático,
A gente tem coisas simples como 73% das pessoas hoje são demitidas por problemas comportamentais nos seus trabalhos. E dos problemas comportamentais, a queixa número 1 é você não é capaz de escutar o outro. Então, se você não é capaz de empatia, você não é capaz de tolerância, você não é capaz de trabalhar em grupo, todas as outras soft skills dependem da escuta. Então, vida melhor, sofrimentos sintomáticos que são curados pela escuta e a tua capacidade de convivência política e de manejo social, ela depende muito disso. O que você acha, Cláudio? Olha, você falou uma coisa muito pouco fofa. Que é... Você falou assim, mas o que você leva? Né? É claro que leva tudo isso que Cristo trouxe de jeito incrível. Que passa para você levar a palavra a sério, né? Vamos se ver, né? Puta, então não fala. Levar a vida mais plenamente. Sim. Mas tenho vivido nessas conversas políticas que é quase um prazerzinho da escuta que eu sei que vai deixar o outro embaraçado. Porque se você escuta e devolve com perguntas... Chega uma hora que o cara ele está entrelaçado nele mesmo, porque quando falta argumento, ele tem que se escutar. Seria uma coisa, é diferente de eu falar assim, mas está errado, tal coisa é tal coisa. A outra fala assim, mas você realmente acha que dá para fazer justiça sem ser justo? Não. E aí o cara vai assim, e aí vai dando, confesso, aquele prazerzinho malvado, de agora você vai se enredar. E a gente falou isso de manhã. Normalmente, quando o cara está enredado e não aguenta mais, ele passa a chamar você de vocês. Porque vocês, porque ele não tem mais para onde ir, então ele se refugia no bando, sabe? Então me dá aquele prazerzinho, assim, ele dançou, ele não tem argumento. Vocês e o colega de vocês que é o sempre. Você sempre fala isso. Isso é a dupla amiguinha. Vamos se ver e tal, né? Agora me lembrei de um professor, colega meu, a gente se encontrou, tudo bem, de manhã, não, tudo bem. Aí, em algum momento a gente falou, a gente parou. Você realmente quer saber se tá tudo bem comigo? 7h40? Você tá afim mesmo? Puta, não. Puta, eu também não. Aí a gente trocou, que a gente se vê, a gente fala plim, plim. É isso, a gente fala plim só. Que é assim, eu reconheço que você tá na minha frente, tô te vendo pela primeira vez no dia, mas assim, honestamente, eu tô com sono demais pra saber se você tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Bom. Eu não tô afim. Aí a gente se dá melhor assim agora, a gente... E claro, a gente criou uma brincadeira nossa e tal, né? Que é um jeito de também saber se o cara tá tudo bem. Porque se ele não tá tudo bem, ele esquece do plim. Claro, plim, não tá bem. Muito bom. Total. Muito bom. Christian, você falou uma coisa que eu achei muito legal agora na palestra, sobre eficiência e prontidão, eficiência e rapidez de resposta, né? E como parece que são a mesma coisa, mas talvez não seja. Conta pra gente, que eu achei muito interessante, e eu vivo isso bastante, assim, WhatsApp, do tipo, mandou e às vezes eu recebo umas coisas que eu sinto falta de alguma figurinha, um emoji que me diga assim, não tenho a menor capacidade de responder agora, eu li o que você me escreveu, mas não tenho a menor capacidade de responder agora, eu preciso minimamente elaborar, né? E às vezes me fala, por que você não me respondeu? Sim. Eu não sei ainda. Que você tem essa aceleração, né, dos processos produtivos, principalmente, e dos processos de controle. Né? Você conseguir monitorar o que alguém está fazendo do começo ao fim do seu arco de comportamento. Né? Isso tem uma tradução sádica chamada microgestão. Isso é uma coisa proibida. Né? Como psicanalista, se você pudesse dizer para esses administradores de empresa, tem uma coisa que não pode fazer, bônus, né? Que é uma política mal feita, né, em geral, que oprime muitas pessoas, e microgestão, porque isso é uma forma de você ir acelerando o seu cotidiano de tal maneira que as únicas interações com o outro sejam interações funcionais. Interações funcionais são aquelas em que você pode saber o que está sendo esperado de você e reagir a uma demanda mais ou menos pré-estabelecida. Né? Então a gente vai produzindo mais porque a gente vai falando menos, a gente vai se escutando menos, a gente vai se transformando mais o quê? Em máquinas.
Aí quando você quebrar, tira, põe outro. Exatamente. Suga até o fim. Suga até o fim. Faz você trabalhar jornadas, né, infinitas de trabalho e usa o sofrimento para aumentar a produtividade. Bom, vou te demitir se não entregar. Quer dizer, isso tudo é uma máquina, né, que faz, uma máquina social, que faz a gente, vamos dizer assim, ficar muito sensível a coisas que tiram a gente do previsível, tiram a gente da rota, tiram a gente da caixa, tiram a gente do senso comum, né? Essas coisas, elas são assim, caras, elas são coisas que são imediatamente percebidas como um problema, um erro, né? E que ao mesmo tempo são uma essência, torna a vida mais interessante, mais rica, né? Então a gente tem um paradoxo, né? Quanto mais eficaz, menos escuta, né? Quanto mais eficaz, menos interessante. E essa microgestão, ao meu ver, também não tem uma coisa de impor, assim, quem está microgerenciando o outro, de impor, você tem que fazer desse jeito, que é o jeito que eu acho que tem que ser. E falar desse jeito. Né? Por que você tem uma epidemia de autismo seletivo, uma série de síndromes ligadas ao quê? Ao fato de que a gente fala menos, inclusive com as nossas crianças, e entre si. A gente escreve. Vocês acham, não, eu estou no WhatsApp, estou falando. Não está falando, amigo. O WhatsApp é outro tempo, outra enunciação, outra interação, sem face, você ficou pequenininho. A gente se engana, a gente acha que é a mesma coisa, e aí você tem perdas, né, substanciais para a subjetividade. Solidão aumenta, tédio aumenta. Fiz um trabalho ano passado para uma empresa, não vou falar obviamente qual. Estava te ouvindo falar assim, nossa, é o jeito que eles funcionam. É muito rígido, processo estreitíssimo, assim, não exige que você minimamente seja você apenas um despachador de coisas que chegam e vão. Um nível de sofrimento enorme das pessoas. E, para que esse processo seja mais radical ainda, eles incentivam uma enorme competição entre um e outro, porque você sabe que se você falhar, eu pego o teu lugar, o tempo inteiro. E avaliações o tempo inteiro, de um com o outro. E aí, no trabalho que a gente fez com eles, levantaram, assim, puta, talvez fosse muito bom para a gente descompressurizar, a gente fazer uns happy hour, por exemplo. E uma das moças falou assim, não vou nunca em nenhum happy hour daqui, porque eu sei tudo que eu disser aqui vai ser usado contra mim. Uau! Então, não tem acostamento na vida. Não né? tem. Não tem arte, né? Não tem parênteses, né? Não tem descontinuidade. Não tem pausa, da escuta, não tem hospital, né? Você falou da escuta como um lugar de uma outra temporalidade, né? Sim. E que não acompanha isso, né? A mensagem, a avaliação e tal. Só que você tem, assim, isso é muito funcional para formas de labor mais simples. Né? Por exemplo, quem está sofrendo muito é quem trabalha em call center. Né? Oi, caiu ali. Que eu acho que é o máximo desse gerenciamento. Mas aí a pessoa vai se formando nisso, ela vai subindo e chega no nível gerencial de diretoria em que ela tem que escutar o outro para tomar uma decisão. Porque tem a filial lá, um quer, o outro não quer, a coisa vai virando cada vez mais política. E aí você vê as moscas caindo, porque você não formou ninguém capaz de escutar o outro. É só guerra, pau, quem perde? A empresa. Daí a empresa vai procurar o Tebas e dizer, Tebas, como a gente faz para se escutar aqui agora? Né? Totalmente isso. Se todo mundo lê o seu livro, você fica sem emprego. Se todo mundo lê meu livro... tem que alguns entender, outros não. Como que você trabalha bastante com empresa, com grupo, né? Com plateia, enfim. Que é diferente do consultório que está 1 a 1, né? Como que você escuta um grupo? É igual escutar uma pessoa? O que você pega ali de um grupo para te falar, acho que eu vou por aqui, acho que eu vou por ali, acho que precisa aquecer, acho que não, acho que... Olha, eu tenho um jeito de me aquecer. Primeiro é me aquecer no espaço, eu gosto de chegar cedo, eu me aqueço energeticamente, com a energia que está antes, assim, sinto o calor, estão respondendo,
não estão respondendo, tem 500 caras aqui no Face, eu fico me aquecendo ali, em vez de correr, pular, mesmo quando é coisa de palhaço, fico aquecendo. A outra coisa é não começar com pressa e, para mim, funciona isso, não usar artifício que maquia a realidade. O que é artifício? Colocar uma puta música para parecer que tá ótimo. Tchá, 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 tchá. Aí parece que tá todo mundo muito animado, os caras tão mortos, estão só batendo palma porque virou o robô que a gente acabou de falar. Então eu prefiro entrar mesmo no vazio, no desespero, assim, e aos poucos me ajustando na vibração do grupo. E normalmente, trouxe hoje de manhã também na casa do Sabir, normalmente você não vai ganhar o grupo todo. Você conecta com o grupo todo, estabelece a relação com um, estabelece a relação com dois, e é essa relação que transforma tudo. E aí tem uma coisa muito legal no livro, na verdade, eu parei aí, que é os 4 Hs da escuta. O que são os 4 Hs da escuta? Vocês que inventaram isso? É uma teoria de vocês. Trademark. Trademark. Uau. Tá, então, se alguém estiver ouvindo o podcast e depois for hospedeiro dessa mensagem, depois for passar para outro, ele pode falar, olha, segundo Dunker e Tebas... Isso, Dunker e Tebas... Assim como os abomináveis homens desescutadores. Trademark. Trademark, que eu uso. Mudei de nome, eles são os desempáticos. Né? Mas, total, fui hospedeiro... E mandou para o universo. Mandei para o universo, mas segundo Tebas. Né? Olha, eu lembro muito bem do dia, foi numa conversa, a gente teve algumas conversas a respeito. E normalmente, quando a gente menos percebe que está conversando, é que está conversando as coisas mais importantes, né? Que eu estava na sua casa, a sua Christian, quem está ouvindo não sabe quem, né? E falei, puta, para mim a escuta começa pela hospitalidade. Aí o Christian trouxe para você, puta, mas hospitalidade tem vários radicais aí, hein? Tem a ver com hospital, tem a ver com isso aqui, tem a ver com isso aqui. Eu falei, caraca. Mas ficou meio num limbo, assim, sabe quando você fala aquela puta coisa legal, mas você não percebe que é legal, ficou lá. Aí a gente começou a escrever, e eu lembro um dia você foi na escola, você, Christian, eu falei, Christian, eu acho que aqueles 4 Hs, meu, acho que tem coisa ali. Eu falei, puta, então vamos fazer o livro em cima dos 4 Hs. Porque a gente começou a elencar coisas que são importantes para a escuta. Isso, empatia, o lúdico, as primeiras comunicações, a repetição, perguntas, foi vindo, muita experiência, né, de Tebas, com vários contextos. E daí chegou uma hora que o livro era uma constelação disso. Era isso, era esse caso, aquele outro, escuta por aqui, por lá, e isso ficou meio um pouco poluído, né, assim, disperso, os exemplos. E daí a gente usou esses radicais a partir da ideia do Tebas, né, da hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro, para organizar, né, para formar uma mnemotécnica, né, para as pessoas poderem fixar e organizar um pouquinho a ideia. Mas é quase que uma paródia, né, de um livro de autoajuda, ou de técnicas de autoajuda. A gente não há nenhuma fundamentação científica macroscópica para isso. Né? Não. E engraçado, pelo menos em mim, isso começou como uma brincadeira mesmo. Então, não exatamente, a gente já confiava, mas era mais uma... Mas de repente, sabe, a música foi crescendo, me absorvendo, sabe? Quando eu vi, eu estava realmente envolvido com aquilo, eu acredito nisso. É uma brincadeira, mas eu acredito nela, assim. Explica pra gente, rapidamente, aí, o que são os 4 Hs. Eu achei muito interessante a coisa do Império Otomano, de receber a pessoa, que eu achei maravilhoso. Dever, também. hospitalidade, né? Também tinha entre os gregos essa ideia de que, assim, imagina, né, o que era a vida sei lá, no século V, ou na Idade Média, onde você, se tivesse que sair daquele lugar que te conhecia, você ia para um abismo dos bárbaros, né? Ia ser comido mesmo pelo inimigo, pelo estrangeiro. Então, se formou esse dispositivo assim, do dever do acolhimento, como forma, inclusive, de você manter a conexão política dentro do império. Né? Você tem que abrigar um estrangeiro. Né? A atitude com o estrangeiro tem que ser, assim, de acolhimento. Né? Claro, porque se ele mata um pessoal de uma casa, as outras casas vão e fulminam ele. Né? Tinha um ritual romano muito interessante que expressa isso, que era assim, quando os romanos iam atacar uma cidade ou um lugarejo. Né? Antes de atacar, eles pegavam os deuses locais,
né? E chamavam eles para os templos romanos. Antes da guerra, dizia assim, vocês são bem-vindos aqui. Vocês podem vir para o nosso templo. Né? E isso criava primeiro lugar, uma estratégia de guerra. Porque deixava o povo incerto de que, será que os meus deuses foram para lá? Como assim? E se eles nos abandonaram? Sim. Nós vamos perder a guerra. Né? Em segundo lugar, isso era uma mensagem que dizia o quê? Nós não vamos escravizar vocês. Se vocês não lutarem com a gente, se vocês aderirem ao código, à lei romana, a gente vai tratar vocês dignamente. Né? Você vê que isso é uma atitude assim, de uma certa inteligência social que vem desde sempre. Né? Atitude com o estrangeiro é essencial. Hospitalidade. O Christian trouxe hoje, de manhã, e aqui você falou também uma coisa que eu não sabia, que eu acho incrível, que quando hospeda-se nessa circunstância, o dono da casa só fala depois que o outro falar. Eu achei incrível. Para saber a língua. Para saber qual que é a língua que a gente vai falar, né? Eu achei incrível. E para colocar aquele que vai falar fora do estado de fome e sede. Em fome e sede, você pode não agir assim como você realmente gostaria de agir. Certo. Né? Então, primeiro comer, beber, agora você fala. Né? E que tem a ver com o segundo H, que é o hospital. Né? Quer dizer, no momento que você está com outro, a partilha vai evoluir para o que vamos fazer juntos. Né? Nos amamos, não nos odiamos, então vamos fazer o que juntos? Vamos descobrir o que é o problema, o que é o sofrimento, vamos fazer um diagnóstico, né? Da situação, do momento, meu, seu. Vamos fazer uma semiologia do que está acontecendo, né? Quais são os signos que importam. Vamos pensar uma etiologia, né? Isso está acontecendo por quê? Vamos pensar uma terapêutica, então uma ação sobre isso. Né? É toda a estrutura da clínica, né? Que está na escuta da gente e espontaneamente quando a gente vai para o momento hospital. Quando isso vai se aprofundando, né? Assim, meio que espontaneamente a gente vai se aproximando do outro, vai se confundindo com o outro, vai puxando a nossa própria loucura. Daí vem o hospício. Que aí vocês até explicam no livro, né? O hospício, não, peraí, deixa eu só explicar esse termo. O hospício não é um manicômio, o hospício não é como um conjunto de silenciamento da loucura, mas justamente de trazer a loucura para a fala, né? De deixar a fala, escutar a loucura de cada um. Acolhimento e expressão, né, mesmo dela, assim. Dela, a loucura dos dois, assim, quando encontra, se houve acolhimento e se houve cuidado, acaba misturando um pouco os dois. Né? E as loucuras diferentes. Né? Como dizia o Lacan, a loucura é o limite à condição de liberdade humana, universal humana, não é um desvio. Então, se você quer ir para a verdade do que nos reúne, tem que pôr a loucura na mesa. Agora, é claro que isso pode terminar mal, pode ser. É por isso que as pessoas têm medo de escutar, porque tem o risco de terminar mal. O que você vai fazer com essa loucura? Mais sintomas ou uma obra de arte, ou uma transformação na sua vida, né? Ou no mundo? Então é isso que determina, né, até onde a gente aguenta escutar e de onde que a gente, vamos dizer assim, para de escutar e se torna hospedeiro daquela experiência que passa adiante. Que é o quarto H, o hospedeiro. Que é o quarto H, o hospedeiro. Né? Que é transmitir mesmo, né? Acho que a experiência do palhaço, ela acontece muito nessa sensação de a experiência de um quarto. Você falou isso agora. Você sai do quarto, você continua com aquele quarto. Ela vai ser transformada quando você encontra com outro. Mas quando você encontra com outro, você já traz algo daquele outro quarto para essa experiência. Então, e acho que na psicanálise também. Faz uma vez por semana, mas a ficha cai depois. Né? Você traz um livro que nem o House, o seriado. Que quando ele está longe da situação, ele tem o estado. Né? Que é porque está ali dentro dele. Né? Eu fiquei pensando bastante em educação, né? De qual que é o ambiente que você cria ali. Eu trabalho muito em sala de aula, né? Qual que é o ambiente que a gente precisa criar para depois criar vários hospedeiros também que vão pegar a mensagem e replicar depois para outros lugares, né? Mas também se não for hospitaleiro, talvez o cara também não esteja afim, né, de fazer isso. E me lembrei da hospitalidade, essa coisa, a coisa da palavra, de receber o cara em casa e ficar vendo qual que é a primeira palavra que ele vai falar, eu achei maravilhoso. É maravilhoso. E eu me lembrei de uma vez que a gente estava no hospital
A gente chegou no corredor do hospital, no GRAAC, e aí passou uma menininha, e ela tava dirigindo meio com uma bicicleta, um triciclozinho de uns adesivos de bombeiro, era vermelho, e ela... Ué! Aí ela brecou, viu a gente, 3 palhaços, nem deu bola e seguiu. Ué! E continuou lá. E a mãe indo atrás dela, né? Mas aí parou pra conversar com a gente, e aí ela falou pra gente, ela adora bombeiro, o pai dela é bombeiro. A gente, que interessante, o pai dela é bombeiro e tal. E aí a mãe falou, e ele apaga o meu fogo. E aí era muito interessante, porque tava eu e mais 2 palhaças, e ao dizer isso, ela destrava assim, então a gente pode brincar disso. A gente pode falar disso. Então aí as outras 2 palhaças já grudam nela. Aí como é que é? Aí ele usa o uniforme em casa, aí ele desce no negócio. Dele total. E aí eu no jogo fico, gente, pelo amor de Deus, é hospital. Não, porque eu sempre gostei de policial, no Vida de People, não sei o quê. Total. Mas claro que a gente nunca começaria com isso, né? O pai dela é bombeiro. Então ele apaga o fogo. Não faz o menor sentido. Mas uma vez que ela destravou esse caminho, ela autorizou, né? Você quer brincar disso? Tá bom. Se quiser a gente brinca, não tem problema nenhum, né? Que é muito interessante de ficar tentando entender, né? Por onde que a gente consegue ir aqui, né? Que acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando quando chega para a plateia. Me veio muito claro isso agora. É deixar a plateia falar a língua dela para você saber que língua que está valendo aqui. Não é chegar, oi gente, e o cara está morto na plateia. Então, que língua que a gente vai falar, ou seja, que energia que a gente vai lidar, com o que a gente está lidando. E é se deixar meio ser colonizado pelo outro, assim mesmo. Né? Incrível. Você pode contar a história do relógio do seu pai? A história do relógio? Eu não conhecia essa história. Não é possível. Verdade, eu ouvi agora na palestra, achei maravilhosa. Não conhecia. É mesmo? Olha, eu acho que eu já contei para todo mundo. Não é possível que as meninas e os meninos, os palhaços lá do nariz, não tenham ouvido. Não sei, mas eu não sabia. Quer que conte mesmo? Claro. Não, meu pai começou a repetir coisas. Ele tinha 85, 86 anos e começou a repetir. Eu fiquei muito atrapalhado com aquilo, me fez mal. Porque a sensação que eu tinha é que estava perdendo meu pai. Aquele pai que eu tinha não tinha mais. Aí eu fiquei revoltado com ele, que não tinha nada a ver com isso. E aí comecei a brigar com ele, pai, você já falou, pai, você está repetindo. Chamei minha mãe na chincha, mãe, você não leva pai no médico, essas coisas. Um dia fiquei com vergonha, porque tinha visita em casa, ele ficou repetindo, eu chamei a visita de canto, disse, você desculpa e tal. E um dia eu ia visitá-lo e pensei, o que eu vou fazer para não ficar tão irritado, para não ficar puto? E criei um jogo comigo mesmo, assim, pelo menos eu brinco com isso. Para cada vez que meu pai falasse do relógio, cada vez que soava o relógio da sala, ele falava, esse relógio que me deu foi minha mãe. Se tocasse, quando eu tocava de novo, ele falava, esse relógio que me deu foi minha mãe. Aquilo, eu fiquei muito puto. Aí, assim, cada vez que meu pai falar do relógio, eu vou fazer uma pergunta nova. Não vai ser fácil, porque se ficar 8 horas lá, vão ser 8 perguntas diferentes. E aí aquilo me deu um clarão, que o Christian fala do xiste. Meu pai não repetiu, nunca repetiu. Ele sempre falou aquilo pela primeira vez. Eu que não tinha sabedoria para escutar também. Então, a hora que deslocou, e aí vai para a escuta lúdica, deslocou a repetição do campo do problema para o campo do jogo, eu escutei que a cada hora não tinha um problema, a cada hora tinha uma oportunidade, um convite mesmo do meu pai para que a gente se comunicasse. E foi aí pro resto da vida. Demais. Isso mesmo. Incrível. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra estar aqui. Adorei hoje o evento. Queria dizer assim, adorei o livro. Mentira, não li ainda. Né? Mas, com certeza, pouquinhas páginas que eu li, que são essas... Cara, nem está marcado. Já estou gostando. E para quem é esse livro? Para quem é o Palhaço e o Psicanalista? Quem poderia se interessar? O público-alvo. Estamos na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu acho que é para todo mundo, não é? Talvez em linguagem às vezes fica um pouco mais difícil para um público, o outro, mas eu acho que é para todo mundo, porque escuta, meu. Todo mundo tem que escutar, o marido escutar a mulher escutar o filho, o pai escutar os filhos, acho que é para todo mundo. Mas ele tem alguns públicos que foram evocadores, né? Então, assim,
conflito bolsominions, coxinhas, esse sofrimento social das pessoas dizendo, pô, não consigo mais falar com meu tio, com meu avô, com pessoas que eu gosto, né? Quer dizer, esse é um livro para esta pessoa, né? Que nitidamente quer escutar e se vê assim confrontada com um grande desafio, né? Eu acho que ele é um livro também para pessoas que cuidam de pessoas. Palhaços, médicos, psicólogos, pessoas que estão pensando em fazer isso, porque ele tem uma linguagem acessível, né? E também para professores, né? E para, poderia dizer assim, para as pessoas que estão sofrendo hoje nas empresas, né? Nas instituições. São os ambientes tóxicos do ponto de vista da falta de escuta, né? Então, para esses é uma espécie de garrafa, né? Com uma mensagem dentro. Alô? Se chegar até aí, abra! E talvez alguma coisa. Alguma coisa. Tem um capítulo que chama o Líder Escutador, fala de lideranças, então acho que ele é bem eclético. Assim. Christian, você tem um canal no YouTube. Onde que as pessoas te acham? No YouTube. YouTube. Porque é a geração que escutou YouTube. Certo. É a geração que gosta do Bono Vox. Perfeito. E tem essa ideia do YouTube também, né? Você e dois, né? Nós dois. É o canal Christian Dunker, né? Onde a gente responde perguntas feitas sobre psicologia, psicanálise, psicopatologia, né? E às vezes um pouco de política também. Se quem quiser se inscrever no canal, né? É só clicar ali na aba. Clica no sininho. Clica no sininho. Eu não sou muito bom nesse chamado. Cláudio, você vem aqui toda vez, nunca te perguntei onde que as pessoas te acham. Vai lá em casa. Tem o Facebook, Cláudio Tebas, tem o site Escuta e Convivência, que é a minha empresa que investiga e escuta. Tem o Insta agora. Instagram? Tebas. Olha. E o meu canal no YouTube. E o Cristiano também que tem Instagram. Tem Instagram, Face, Twitter. Toda a turma. Toda a turma. Muito bem. Legal. Gente, obrigado. Boa jornada aí. Não sei se vocês estão planejando em fazer mais dessas palestras. Tem uma turnê. Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba. Amanhã estamos na virada política. É mesmo? Eu estou torcendo para chegar no momento em que o YouTube vai abrir para vocês. O YouTube vai abrir? Vai. Eu estou contando com isso, na verdade. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi mais um Nota 6. E nos vemos no próximo episódio. Tchau.